Paula, vamos falar um pouquinho de asfalto, assim, porque a gente tem um cara que deve estar assistindo aqui, já que é mandou o mensagem. já mandou? Já mandou mensagem. Que é o Pelotense. Ele é um Uber, ele tem um youtuber aqui em Pelotas, e ele anda pela cidade, ele filma os bairros todos, e ele é um crítico muito forte em relação às ruas, a qualidade das ruas, a questão dos buracos, de que é ruim pra dentro dos bairros. Eu vou ser sincero, eu não ando nos bairros, eu vivo muito no centro. Mas ele bate nessa tecla sempre, ele sempre faz comentários aqui. Veio o Rafael Amaral aqui, o vereador, e ele falou uma coisa, que tu até deu uma pincelada, que a prefeitura só teria uma patrola ativa na prefeitura, funcionando para patrolar as ruas. Isso é verdade, é um grande problema que a gente tem, as ruas esburacadas, eu sei, mas o que a prefeitura consegue ou tenta fazer para solucionar esse problema, Paulo? Então, eu imagino que um Uber sofra bastante nesse momento que a gente está vivendo, né? Então vamos separar. Uma coisa é a rua asfaltada, que tem buraco também, porque a chuva, a água é o maior inimigo do asfalto, né? E alguns asfaltos aí não foram muito... Não, ao longo da história, a gente procurou no nosso governo colocar base, fazer um asfalto bem feito, mas a água é inimigo do asfalto, e Pelotas sem problema de drenagem, como é uma cidade muito baixa, acumula muita água, é muito difícil a coisa. Para resolver o problema de drenagem de Pelotas, a gente tem um plano municipal de drenagem que há quase 10 anos ficou pronto e dizia que precisava de 700 milhões de reais para resolver. Na época, o plano de saneamento dizia que para resolver o esgoto, que é o nosso pior problema, eu considero, eram 500 milhões. A drenagem é pior ainda. Caraca. E drenagem é fazer o quê? Fazer as águas, gente, escorrerem para o lugar certo, não acumular água. É uma dificuldade porque é muito baixa, tá? O lençol freático é muito alto, então é um problemão isso. E, por exemplo, a Ferreira Viana. A Ferreira Viana é uma via que não foi feita há tanto tempo assim. Uma das vias, né? Foi feita no governo Fetter. Foi. Mas qual é o problema? Então, por que ela... E justamente essa parte, porque a outra era de concreto, da época do Irajá, então é muito mais... Dura muito mais. Mas por que essa outra se deteriorou em pouco tempo? Porque não foi feita a drenagem, não tinha dinheiro para tudo. Bom, não fizeram... E agora nós vamos requalificar Adolfo Fetter, inclusive, o pessoal que vai para a praia deve estar sofrendo lá com eu mesma, né, com transtorno no trânsito que a gente está investindo, e devem perguntar por que será que estão investindo na Ferreira Viana. Falei Adolfo Fetter. Desculpem. Estou falando da Ferreira Viana. E está lá em obras, né? Porque o problema é esse. Tu dá remenda, mas o remendo não vai durar, porque tem problema de drenagem. Então nós estamos fazendo drenagem. Dessa vez vai ser drenagem e nós vamos fazer um recapeamento. Nas áreas que estão boas, não recapeamento, mas vai deixar ela uma outra via, assim. Então tem este problema. Então o asfalto é isso. Mas a gente se orgulha de ser o governo que mais asfaltou a cidade, e não só no centro, bairros. Tem obra de asfalto em absolutamente todos os bairros da cidade, com recursos que a prefeitura buscou, financiamentos, e com emendas parlamentares, muitas do deputado Daniel, que investe muito nisso. Então é isso. Bom, agora, via de saibro, que é o que o pessoal reclama muito nos bairros, né? Pelotas, nós recebemos Pelotas com em torno de 400 quilômetros de vias sem pavimentação, vias de saibro. E isso é um problema. O saibro, a gente precisa... A ideia é poder fazer pavimentação de asfalto ou de outro tipo, só que não tem dinheiro para tudo. Como eu disse, a gente botou muito dinheiro botamos no Dunas, na Vila Princesa, botamos no Pestano, botamos no Getúlio Vargas, botamos no Barro Duro, no Simões Lopes, na Balsa, no Navegantes, no Fragata, no Areal, na Zona Norte, em vários bairros da Zona Norte. Já falei Getúlio Pestano, mas tem na Santa Terezinha, enfim. A gente botou no Sítio Floresta, a gente pavimentou ruas em todos, mas são 400 quilômetros. Então, por mais que tu faças asfalto, tem um monte de vias sem pavimentação. E aí tu precisa manter. E isso a gente queria, na campanha a gente lançou, a gente queria um projeto, que é o Bairro Bem Cuidado, mas que tinha uma previsão de 12 patrolas, que seria mais do que ideal. Acho que se a gente tivesse 6 patrolas, já daria uma resposta muito boa para a cidade. Só que a gente não conseguiu, porque o recurso foi escasseando e a gente não conseguiu. A gente tem 3 ou 4 patrolas na cidade, fora as da colônia, mas elas estragam muito. No governo Eduardo, a gente conseguiu... a gente tem duas, eu acho, novas do Daniel, uma lá pro Laranjal, só que é nova, e uma outra. E tinha 2 ou 3 que o Eduardo tinha
comprado, mas aí tem dificuldade de peças, porque a gente faz licitação, ganhou uma empresa chinesa, eu nem estou dizendo que seja ruim, mas tem dificuldade, então demora para conseguir, ela vai para conserto, demora, elas estragam toda hora porque trabalham muito. Sim. Então, é complicado realmente, mas são 400 quilômetros de vias não pavimentadas. Sim. Aí, quando chove, estraga tudo, a gente tem poucas patrolas, começa a trabalhar, tem que começar pela via do ônibus, porque o ônibus é o que atinge mais um número maior de pessoas. Aí, quando a gente termina, faz 2, 3, 5, 10 ruas de ônibus, daqui a pouco chove de novo. Aí a gente tem que refazer algumas e nem começou a fazer as outras ainda. Então, realmente é um desafio enorme. Eu entendo que as pessoas estejam chateadas, eu fico muito chateada. Quando eu vou nos bairros, eu digo, gente, olha que horror essa rua, ligo para o secretário, mas é isso, a gente tem esse desafio. Eu agora, depois dessas últimas chuvas, eu pedi apoio para as empresas que têm obras públicas conosco para nos emprestarem máquinas, na Patrolas, nos emprestaram, a gente deu uma resposta um pouquinho mais ágil. Mas falta dinheiro, porque o ideal era a gente alugar e dar uma resposta forte agora, né? E depois ir mantendo. Faltou dinheiro, por enquanto, para isso. Você sabe que a gente entrevistou o Vanderlei Leivas aqui, o repórter, e a gente sempre pergunta, o que tu farias, tal? Ele disse, eu consertaria todos os buracos da cidade. Na hora que ele falou, eu achei, mas buraco, cara, eu não vi. Naquele final de semana choveu tanto que na segunda-feira a cidade estava tomada de buraco. E aí eu disse, o Vanderlei tinha razão, ele estava prevendo o futuro. Mas ao mesmo tempo eu pensei... Mas se ele tivesse arrumado naquele dia que tu perguntasse, depois ia da ter chuva... estragado, foi isso que eu ia arrumar dizer. tudo de Eu novo. fiquei pensando assim, mas se a prefeitura... Como é que a prefeita vai planejar? Porque daqui a pouco chove e não... Sabe? Mas tem que fazer. Não, se a gente tem que tivesse fazer, recursos para fazer com agilidade, tem que fazer quando para de chover. Aí para de chover, aí tem que secar bem, senão senão é trabalho dinheiro fora. Vira então... lama, Não, mas é que isso é muito complicado porque acaba afetando a vida de todo mundo nos bairros, né? Sim, quem anda de certeza. carro já sai de carro picando, entra na vala. Quem bota o pé no barro para entrar no ônibus se ferra também. É um problema gigante isso, né? O que eu digo, claro, a gente tem um monte de buraco no asfalto, mas eu também sempre digo isso, a gente também nunca teve tanto asfalto. Né? E onde tem asfalto, cai água, vai fazendo buraco, normal isso. Mas a gente nunca teve tanto asfalto. Mas tá, o Pelotense tinha certamente ele vai ter uma pergunta. Ele tem uma pergunta, mas não tem a ver com asfalto, olha só. Tu vê, ele manda sempre, todos os dias. Ele diz, já tô na área, essa é a live que não perco. Minha pergunta para nossa prefeita é por que Pelotas está virada em quebra-molas? Colocaram outro na rua Pinto Martins, não sou contra quebra-molas, mas o ideal seria só em locais de hospital e escola. Não parece sem lógica alguns quebra-mola, Paula? Não sei. Não, bom, o local... tem muita coisa para dizer sobre isso. O local, em geral, né, os técnicos avaliam. Sim. Tem alguns que parecem estranhos, mas sempre tem uma explicação técnica. Tá. Né? Que algumas eu nem saberei dar, mas os técnicos saberão. Agora, eu quero dizer o seguinte, os vereadores, as demandas, eles fazem pedidos de providência. O que mais eles demandam, por incrível que pareça, é quebra-mola. Agora eu disse para eles, pelo amor de Deus, os quebra-molas que vocês pedirem, ponham nas emendas impositivas, porque antes não tinha emenda impositiva, mas agora tem, e custa caro. Não só custa dinheiro, como demanda tempo da nossa equipe para fazer. E enquanto eles estão fazendo quebra-mola, estão deixando de tapar buraco ou fazer outra coisa, né? Então, eu pedi a eles, e agora tem acontecido assim. O que acontece? A gente pavimenta uma via. Aí eu vou inaugurar, né? Por exemplo, Daniel bota um dinheiro, nós vamos lá caminhar, entregar para as pessoas, é super bom. Não tem vez que a gente vai entregar uma via de asfalto que não venha a população dizer, muito obrigada, prefeito, que bom que ficou e tal, mas agora, por favor, um quebra-mola, porque agora o pessoal passa voando e tal. É o que mais a população pede, é quebra-mola. Agora a gente está colocando uns que já vêm prontos. De plástico, menorzinho e tal. Ali na frente da Zezé assim, tem... os arquitetos, os caras que trabalham com mobilidade urbana, eles dizem, quebra-mola é pior, não tem sentido quebra-mola. Mas não quer dizer que tem que deixar uma via de asfalto larga para os caras andarem a 100, 120 por hora. Porque a cidade, é o que tu estavas dizendo, de um dos patrocinadores, do Parque Una, né? A cidade tem que ser para as pessoas, não para os automóveis. Então a gente tem que fazer ruas com fluxo menor, um fluxo mais lento. Mas o quebra-mola, ele é antipático, ele não é... até as passagens seguras têm mais sentido. Né? Se eu pudesse, eu só fazia aquelas passagens, as elevadinhas aquelas. Só que aquilo é muito caro. Imagino. É muito mais caro. Aí não tem dinheiro para tudo. Sim. Então, às vezes, tem que botar na frente de escola, na frente
Né? Tem lugares de maior fluxo, tu não tem outra alternativa. Mas o ideal era fazer calçadas largas e um fluxo de carro menor. Se eu fizer isso, eu sou escalpelada. Claro. Porque Pelotas adora carro, né? adora. O povo acha que Gosta de passear quando de a gente fala carro, em né? cidade para pessoas, as ciclovias, o que a gente já comprou de briga para botar uma ciclovia, ninguém quer, depois gostam, depois Sim. com o tempo é uma mudança cultural, né? Sim. Mas que eu insisto, as grandes cidades no mundo estão fazendo isso, estão Claro. mudando, né? Estão investindo. Bogotá, que é a capital da Colômbia, que é uma cidade que o pessoal cita muito, aí eles fizeram mudanças lá extraordinárias. Eles pegaram grandes avenidas, que eram 4, 5 carros assim passando, aumentaram as calçadas, fizeram parques lineares e agora tem 2 carros quando muito na avenida, passam Sim. 2. Porque é isso, fica no engarrafamento de horas, mas por quê? Pega o transporte coletivo, tem corredor de ônibus, vai de Sim. bicicleta, mas não é para uma pessoa pegar cada um seu carro, não tem o menor sentido isso, Sim. né? Esse não é o futuro. Sem contar que o planeta está reclamando, né? A maioria Claro. dos carros, ainda não temos carros elétricos e o que vier depois. Tudo isso é prejudicando o planeta que está pedindo socorro, Sim. está se vingando, né, de certa forma, de tudo isso, com as cheias, com as secas. Sim, estamos Então a sentindo gente aqui. tem que mudar, a gente tem que mudar de vida, e mudar de vida começa pelas cidades, tem que mudar as cidades. Sim. Então, eu também acho que não deveria ser quebra-mola, calçadas Mas largas. eu tenho- Só que tudo isso depende de dinheiro, entende? Então, tá na cabeça aqui, mano. Eu queria dinheiro para poder realizar Eu isso. sei, só que tem um pedido que me fizeram hoje, que é o primeiro que eu vou te fazer. Bota um quebra-mola do Joaquim. Viu, Cacá? A Cacá Barbeira lá da COD. É só o que pedem, Pede um gente. quebra-mola. Sabe por que ela quer um Quebra-mola. quebra-mola? Porque ela disse que tem uma sinaleira e tem o posto, né? E que dali, do posto até a sinaleira, os motoboy passam voando. E ela aí, não claro, consegue ela consegue atravessar. ver filme. Não, ela consegue ver filme durante. Então ela quer um quebra-mola. Tá aqui o pedido, tá feito. Mas, Paula, não Tá me bem, parece tá. que Mas Pelotas... esse não é uma razão, né? Não, Os tudo técnicos não vão aprovar, mas tá bem. Tá, mas os técnicos também, eles aprovaram já aí, historicamente, cada rótula, cara, que não passa em nenhum outro lugar. Nem Vamos todas foram feitas por mim. Não tô dizendo feitas por Tá ti, eu tô bem. te dizendo assim, ao longo desde do Fetter, talvez, tem muita rótula aí mal planejada que já foi refeita mais de 10 vezes, sem brincadeira, e que continua ruim. E parece que eles não conseguem acertar a proporção da rótula pra via. Mas, pô, tu pega a rótula ali do Santa Justina, foi refeita diversas vezes. Tu pega a rótula ali do Krolov, pô, parece piada. Pô, fizeram aquilo ali, mas qualquer um que analisava aquilo via que tu tinha que entrar na Salgado Filho. Não, tu ia lá na frente do Krolov, fazia uma volta, um alvoroço ali. Sim, mas agora tá... Agora boa. tá melhor. As mas duas que ele daqui falou a tão 2 boas. anos, Paula, vão fazer mais uma reforma ali. Eu não sei qual é o mistério. Não serei eu, pelo menos. É, mas tá, tem, isso aí tem. Mas o Pelotense então foi respondido, Foi né? respondido. Eu achei que ele ia falar dos buracos também, mas não. Falou do quebra-mola. Mesmo assim, já respondi dos buracos. Sim, né? sim, sim, já Tentei respondesse. responder na Tá, medida é que nós do temos possível. vários tópicos aqui